Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Tito capítulo 2, do verso 11 ao verso 14. É muito comum deixarmos que certas verdades passem despercebidas, pois ficarmos com os olhos fixos em outra. Óbvio é que quanto mais pensamos em certas verdades bíblicas, mais nosso coração confia e é santificado por elas. Sendo assim, temos como certo, e atentamos com frequência a essa verdade, que a salvação é uma manifestação da graça de Deus. A Bíblia diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, do verso 8 ao verso 9. Pela lógica simples, se a salvação exigisse qualquer obra de nossa parte, não seria concedida segundo a graça, e sim segundo a dívida. Paulo esclarece-nos sobre essa questão ao escrever aos Romanos: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Romanos, capítulo 4, do verso 4 ao verso 8. Todavia, ao atribuirmos a graça só à salvação de todo o que crê, não pregando também que somos transformados por ela, acabamos por deixar de lado que a graça que salva também conduz os crentes a uma nova mentalidade. Essa graça age, educando-nos para que, renegados a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Podemos entender o termo educar como a ação de conceder a alguém todo o necessário para o pleno desenvolvimento de sua personalidade, para que sua conduta transmita certos valores. No caso da fé cristã, os valores do reino de Deus. Portanto, a graça de Deus age conduzindo-nos a rejeitar a antiga mentalidade e suas concupiscências, passando a viver como Cristo, de forma sensata, justa e piedosa, enquanto aguardamos sua vinda. A Bíblia afirma que, ao crermos no Evangelho, somos selados com o Espírito Santo. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Efésios capítulo 1, verso 13. Receber o Espírito Santo no coração é receber uma pessoa no coração. Uma das 3 pessoas da Trindade fez morada no coração de cada cristão. Como os 3 são um, isso significa que o Pai e o Filho também habitam em nós, pois os 3 são um único Deus. Jesus declarou isso durante seu ministério, dizendo: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João capítulo 14, verso 23. É por isso que Paulo faz essa afirmação sobre os crentes nascidos do Espírito. Nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 2,
verso 16. A graça de Deus faz o crente mudar de atitude. Deixando os desejos carnais, ele segue tendo sua mente renovada pelo conhecimento de Cristo Jesus para tornar-se uma cópia dele. Jesus não somente livrou-nos da condenação, ele se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar, para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Nós recebemos graça para sermos exclusivos a Cristo, negando a mentalidade da carne e vivendo em espírito. Paulo exorta-nos: digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Gálatas capítulo 5, verso 16 e 17. Todo aquele que é alvo da graça que salva, anda em novidade de vida, pois a graça que salva liberta do pecado. Sua velha natureza não tem mais domínio sobre sua vida. Aos Gálatas, Paulo afirma que: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Gálatas capítulo 5, verso 24. E o apóstolo João afirma que é impossível que alguém que tenha nascido do Espírito viva em pecado. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. 1 João, capítulo 3, verso 9. Diante dessas afirmações, as seguintes verdades se fundamentam. A salvação é pela graça. Deus, mediante a obra consumada de Cristo em sua vida, morte substitutiva e ressurreição, salva todo o que nele crê. Essa graça nos torna santos, separados para uma vida santa, exclusivos a Cristo. Não há crentes carnais. Ninguém que seja salvo vive uma vida de pecado contra Deus. Devemos viver aguardando a vinda iminente de Cristo Jesus. Que o Senhor opere salvação e mudança em cada coração, fazendo com que mais e mais pecadores sejam salvos e passem a ser exclusivos a Cristo.